Os trabalhos de colheita da segunda safra de milho seguem avançando no Mato Grosso e os rendimentos conquistados até o momento vão se diferenciando bastante de uma área para outra. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor essa situação, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez visitando o município de Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, para conversar com o Thiago Daniel Comiran, ele que é produtor rural lá na região, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Thiago, é sempre um prazer falar com você aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas, sempre um prazer estar falando com todos aí. Thiago, como é que estão os trabalhos de colheita? Mais ou menos quantos por cento da área já foi colhida? E aí, até quando devem avançar essas atividades? Então, Guilherme, devido a um pouco do atraso do plantio já na safra de soja 2020-21, atrasou consequentemente o plantio do milho. E assim está sendo a colheita. Então, a colheita está atrasada. Para essa época, na região nossa, nós teremos estar quase já finalizando a colheita, em torno de 90%, 95%, mas ainda dá para se dizer que está em torno de 70% a 75% das áreas colhidas. Ainda temos 25% ou 30% para ser colhida ainda. E aí, Thiago, como é que estão os rendimentos dessas áreas depois de um ano tão complicado, né? Atraso no plantio, alguma dificuldade climática, como é que está resultando essas produtividades? A gente já esperava uma queda de produtividade devido ao atraso, né? A gente plantar algumas áreas fora da época ideal de plantio, e isso aí vem se concretizando. Devido à extensão do município, algumas áreas acabaram chovendo melhor e não apresentam tantos problemas. Algumas outras choveram menos do que é o esperado e acabam tendo mais dificuldade em relação à produtividade, principalmente nas áreas que elas entraram com plantio dentro do mês de março, que é a janela fora de época para nós aqui, já na janela ideal no caso, né? Então, houve produtividades aí iniciais dos primeiros campos colhidos, materiais aí de 150, 160 sacas aí. Porém, essas médias elas vêm caindo muito. Eu cito exemplo aqui da fazenda, a gente teve material aí do início com 150 sacas de média em algumas áreas, e agora no final, nas últimas áreas que a gente está colhendo, materiais aí que em torno de 100, 110 sacas, então bem abaixo do que a gente estava esperando da média. E isso vem se mostrando dentro de todo o município. As áreas, quanto mais tardias foram plantadas, menos chuvas e caindo bem a produtividade. E aí, Thiago, olhando para a questão da sanidade, como é que foi esse ano por aí? Teve muita dificuldade com pragas e doenças? Então, doenças, a gente quase não teve tantos problemas. Pontos isolados, devido a uma condição climática um pouco mais desfavorável, acabou se tendo mais doenças foliares. Questão de pragas, bastante pontos com ataques de percevejos e um aumento muito expressivo na cigarrinha. Então, nós aqui na região que nós temos a nossa propriedade, não éramos tão afetados pela cigarrinha. Sempre havia um controle, mas era um controle mais paliativo. E esse ano a gente já começou a perceber que ele é um controle que vai ter que ser mais efetivo e um menor período de controle para o ano que vem. Ela vem aumentando muito e causando um prejuízo muito grande. E aí, Thiago, olhando agora as questões de mercado, como é que estão as negociações dessa safra? Já foi muita coisa vendida, os preços estão positivos? O que a gente pode falar dessa comercialização? Então, o mercado continua bem aquecido na região. Hoje vamos falar em torno de R$78, R$80 aí para o milho disponível, e em torno de R$60, R$63 para a safra 2022. Mas isso aí vem socorrendo por causa desse declínio na produtividade e também pelo fato dos agricultores terem vendido muito no ano de 2020, antecipado contratos para pagar contas, fazer fechamento de custo dessa safra 2021. Então, muito produtor cumprindo o contrato ainda, mantendo esse padrão para pensar em ver o que vai sobrar para vender. Então, como essa produtividade vem caindo nesses talhões finais, está todo mundo muito preocupado em cumprir o que tem de compromisso, mas não vendendo por se preocupar, talvez, por sobrar pouco ou não ter, talvez, para poder vender mais. E aí, Thiago, mesmo com essa queda na produtividade que você comentou aqui, mas esses preços positivos, ainda assim, deve garantir rentabilidade nessa safra? Guilherme, garante a lucratividade essa safra porque os preços
dessa safra que estamos colhendo agora de milho estão balizados no ano passado, com uma outra realidade. Se a gente fizer conta para 2022 hoje, vamos dizer, se eu gastava, vamos supor, de 70 a 80 sacos por hectare para fazer uma lavoura de milho, com milho a 25, 30 reais, ano passado, esse ano a gente vai gastar os mesmos 70, 80 sacos com milho a 65, 60 reais, porque o custo de produção ele aumentou por causa que todas as commodities, defensivos, sementes, enfim, em suma, todos os insumos acompanharam e acabou aumentando essa questão do custo de produção nosso. Então está virando elas por elas hoje. E aí, Tiago, pensando na sequência, né, nas próximas safras, como é que está o planejamento para a safra de soja 21-22? Já está tudo preparado, insumos? Como é que está esse planejamento por aí? Guilherme, boa parte dos produtores já tem quase toda a safra comprada já, não paga, mas já tudo encaminhado, né? A gente ouve falar em alguma dificuldade de conseguir alguns produtos específicos, por exemplo, o glifosato, algumas situações meio difícil de conseguir o produto, alguns inseticidas também um pouco de falta no mercado, e a reclamação maior é preço. Tudo está com um preço muito acima do que é a média que o agricultor está acostumado, devido um pouco à escassez e também devido ao mercado, né? Mas em si o produtor ele já está com a safra toda encaminhada, 2022 já, da safra de soja, já bem adiantada a questão de insumos e químicos. E, Tiago, pensando, né, no próximo plantio, como é que os mapas de clima, essas previsões já vão apontando as condições para o próximo plantio dessa soja? Deve ser possível esse ano plantar dentro da janela ideal? Guilherme, como todo ano, há aquele temor de que as coisas não fluam bem, porque como a época para nós é uma época de transição, acaba se tendo muita variação, e a nossa região também é uma região que sofre muita transição. Então, pelo que se vem desenhando, é uma condição favorável para o plantio. Porém, ainda temos aí 45 dias, 50 dias até se iniciar o plantio, e tem muita coisa para acontecer. Então, a expectativa é boa, porém, como essa área de transição atua muito aqui na nossa região, pode ser que tudo mude até o dia do início do plantio. Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário aí para a região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço mais uma vez, espero ter contribuído da melhor forma a todos os agricultores do nosso país. E desejo sucesso a todos e um bom final de safra aí a cada região aí. E Deus nos abençoe sempre. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente sempre seguir acompanhando como é que estão as lavouras aí na região. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Esse o Tiago Daniel Comiran, ele que é produtor rural lá no município de Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho nesse momento em que os trabalhos de colheita seguem avançando lá no município. Tiago destacando primeiramente o atraso nessas atividades de colheita. Nesse momento, o normal seria uma colheita já entre 90% e 95%, mas nesse momento, esses índices ficando entre 70% e 75%, cerca de 20 pontos percentuais atrasados com relação ao normal lá para a região. Além desse atraso, dificuldades também com produtividades, o Tiago destacando que o começo da colheita obteve resultados muito positivos, as primeiras áreas plantadas dentro da melhor janela performaram ali entre 150 e 160 sacas por hectare. Esse índice vem caindo conforme a colheita vai avançando, conforme vai pegando ali algumas áreas plantadas já no mês de março, fora da janela, que sofreram um pouquinho mais com a falta de chuvas, algumas produtividades já na casa das 100 sacas por hectare, expectativas de que esses volumes possam diminuir ainda mais nessa reta final de colheita. Olhando para o mercado, o Tiago destacando o produtor já bastante vendido, com preços positivos, e aí fazendo a consideração do preço de venda dessa safra com o custo de produção do ano passado, rentabilidade garantida para o produtor lá em Campos de Julho. Mas olhando para frente, para as próximas safras, aí a dificuldade aumenta, os custos de produção têm aumentado bastante. Tiago destacando aqui para a gente que na última safra, o produtor lá da região gastou entre
70 e 80 sacas por hectare para fazer a sua lavoura de milho com esse milho entre 25 e 30 reais. Para essa próxima safra 2022, a expectativa é gastar as mesmas 70, 80 sacas por hectare, mas aí com o milho a preço de 60, 70 reais. Então uma elevação bastante grande nesses custos, que também atingem a safra de soja 21-22 que vem por aí. Thiago destacando o produtor já bastante adiantado, com muitos dos insumos encaminhados, e a expectativa de que nesse ano a chuva possa acontecer dentro da época prevista para garantir um plantio bom da soja, um plantio dentro da janela ideal para evitar todo esse problema de atrasos que a gente teve nessa última temporada. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.